o cuidado com o que a gente está contemplando, com o que a gente está deixando entrar no nosso coração, no nosso visual, que a gente é muito visual, né? O que a gente vê primeiramente, o que a gente contempla vai nos fazer com o tempo parecer com isso. O que a gente contempla nos discipula. Sim. É isso que o autor está falando. Uhum. Então, como criar esse hábito, como proteger os nossos dias de modo que a gente contemple mais ao Senhor e seja transformado mais por Ele. Sim. É sobre isso que o livro é. Fala, galera de Desascope, tudo bem com vocês? Meu nome é Débora e eu quero dizer sejam bem-vindos ao nosso canal da Loja Desascope. Você já deve conhecer e já deve assistir muitos podcasts e vídeos no nosso canal Desascope. Mas aqui nós falamos um pouquinho mais profundo sobre os materiais que nós ajudamos a propagar pelo nosso Brasil e pelo mundo também. É importante falar que todos os materiais que nós nos aprofundamos fazem parte daquilo que nós carregamos como movimento Desascope. Então, todos os materiais que a gente fala aqui, sejam as bíblias, sejam os livros, seja o que for, é para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Então sejam bem-vindos ao nosso quadro na Loja Desascope. Gente, o nosso livro de hoje que a gente vai falar é o nosso livro querido, chamado Discipulado Começa com Contemplação. Ele é um livro que a gente lançou já faz um tempo, mas ele é um livro que foi muito importante para nós. A gente chegou a fazer muitos vídeos sobre ele no nosso canal principal do Desascope. E a gente também fez um Lendo Juntos com o Douglas e toda a nossa equipe, porque ele é um livro que fala muito sobre o cerne do que nós cremos, sobre ser parecidos com Jesus. E hoje, para me acompanhar aqui nessa conversa, nós vamos ter a nossa querida amiga Jacira, que ela também já gravou um podcast com o Douglas e agora ela está fazendo parte da nossa família Desascope. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Débora. Uma alegria demais estar aqui com vocês, especialmente para falar sobre esse livro, que é um livro tão importante e muito bom, né? Um livro realmente muito bom. Ele é um livro que o nome por si só já fala, né? O título ele já fala muito, né? Sim. O autor ele começa falando que a tarefa principal de todo cristão é o discipulado. Mas aí, quando a gente fala sobre essa temática, a gente fala tanto discipulado na igreja, mas nem todo mundo sabe exatamente o que é discipulado. Né? Sim. E isso que eu acho muito legal, porque ele começa o livro definindo o que é discipulado. Discipulado é o processo da gente produzir, da gente formar grupos de pessoas que sejam mais parecidos com Jesus. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa muito em o quê? Em estudos bíblicos, da gente fazer célula, da gente ir para a igreja, da gente conversar com as pessoas. E aí que eu acho que é uma sacada muito genial que ele traz, de que, tipo, não tem como a gente fazer cópias de Jesus se a gente não contemplar Jesus. Uau, muito bom. Porque eu acho que o discipulado, ele sempre foi visto como uma amizade, né? Você é amigo de alguém, você está discipulando alguém, mas não necessariamente é isso, né? Não, porque, tipo, quando Jesus ele chama as pessoas para seguirem ele chama as pessoas para fazer o quê? Para olhar para ele. Jesus ele mostra a partir da vida dele, comendo na mesa com seus discípulos, andando, vendo as multidões, servindo as multidões, indo ao templo. O que ele faz? Ele está mostrando a essas pessoas que a partir da contemplação dele, eles se tornam igual a ele. E é isso que ele começa. Então, ele fala que o fundamento bíblico inicial para o discipulado é a contemplação. E aí ele explica de uma forma assim que eu achei genial. Ele diz: não somos chamados para ser meramente um povo moral. Não somos chamados para nos comportarmos como Deus. É ousado isso. E aí ele conclui: somos chamados para nos tornarmos como Deus. Existe uma coisa muito diferente entre o comportamento e a essência. Deus ele é muito claro no fato de que ele não quer que a gente simplesmente sejamos criaturas morais. Ele não quer simplesmente que sejamos criaturas religiosas. Convenhamos que isso é bem fácil de ser. Sim. Simplesmente seguir uma regras, lista, né? uma regra. O jovem rico fez isso, chegou e disse: olha, desde a minha infância eu estou seguindo tudo, eu sei tudo da lei, eu sei aquilo, eu sei isso. Se você me perguntar, eu sei tudo. Os fariseus, saduceus, então, eles sabiam toda a escritura. Estava lá Jesus Cristo, que era o cumprimento da escritura, eles não reconheceram. O próprio Paulo fala, né, que quanto à lei ele era irrepreensível. Então ele sabia a lei e ele seguia a lei de forma... E ele estava perseguindo aquele que era a lei. Então, tipo assim, não é só sobre saber.
muito menos sobre seguir regras. Não é sobre, eu acho interessante que ele coloca aqui, sobre ser um povo moral. A Bíblia, o discipulado também inclui a moralidade, mas não começa com ela, porque senão a gente vira religioso. Sim. Será simplesmente sobre seguir regras. O que Jesus quer é o nosso coração, o que Deus quer é o nosso coração. Para isso, a gente precisa contemplá-lo. Para isso, a gente precisa gastar tempo olhando para ele. E aí o autor, ele justifica o porquê que a gente... Ok, a gente entendeu que o discipulado é formar pessoas à luz de Jesus Cristo. Esse é o fundamento bíblico principal. Para a gente conseguir chegar nisso, a gente precisa contemplar. E aí ele começa também falando que por que a gente precisa. Ele dá razão para isso. Ele fala que você precisa contemplar porque os seres humanos são aquilo que contempla. A gente consegue ver isso muito com criança, né? Tipo, sei lá, as crianças têm fases e fases. Eu, por exemplo, tenho irmãos e eu lembro que teve uma fase que eles assistiam muito B-Movie. Aquele filme da abelhinha. Todo dia era a mesma coisa, não aguentava mais. Mas aí eles começavam a ter hábitos, repetiam coisas que era dito lá, eles já decoravam tudo. Quando teve a fase do Alvin e os Esquilos, nossa, foi a fase mais insuportável. Todos os dias esquilinhos lá cantando música de Natal, todo Natal era assim. Meu Deus. Nossa, era horrível. Mas aí eles sabiam tudo, então tipo, eles estavam se tornando aquilo que eles estavam contemplando. Sim, e é sutil, né? Porque eles não reparam isso. A gente não percebe. Por exemplo, vai ser um outro livro meu sobre internet, né? E aí o subtítulo é como a cultura que a gente vive, ela forma e deforma a nossa espiritualidade. Ela tanto forma como ela deforma também. A gente está se tornando como o telefone que a gente acessa. Sim. E isso é bíblico também, porque a Bíblia fala que quando a gente tem deuses falsos, a gente se torna como eles, a gente fica mudo como eles, a gente fica surdo como eles. A Bíblia usa até a palavra inútil, né? Tornam-se inúteis como eles. Exato. Então, forte. É muito forte. Então, o cuidado com o que a gente está contemplando, com o que a gente está deixando entrar no nosso coração, no nosso visual, que a gente é muito visual, né? O que a gente vê primeiramente, o que a gente contempla vai nos fazer com o tempo parecer com isso. O que a gente contempla nos discipula. Sim. É isso que o autor está falando. Então, como criar esse hábito, como proteger os nossos dias de modo que a gente contemple mais ao Senhor e seja transformado mais por Ele. É sobre isso que o livro é. É muito curioso, né? Porque se a gente for parar para pensar na nossa sociedade hoje, o padrão de beleza, o padrão de certo e errado, eles estão o tempo inteiro colocando na cultura pop, em filmes, livros, e é tão sutil, mas tão sutil, que a gente está se transformando como essa cultura que a gente não repara. Então, você vê dentro da igreja culturas erradas, né? Mas que são normalizadas por conta dessa naturalidade, né? De como nós temos sido discipulados por algo que não é real, por algo que não é divino, né? E aí a gente vai pro caminho inverso, porque se Deus criou a gente para ser discipulado por algo, para os nossos olhos nos discipularem pelo que nós vemos, hoje a gente tem trocado isso, né? E aí por coisas lícitas, né? E nem sempre são ilícitas. É um filme, é um livro, são amigos da escola, né? Se a gente falar de jovens, adolescentes, de faculdade. Então, isso é muito louco, porque a gente vê na nossa realidade o que está acontecendo, né? Algo que Deus lá no Éden já estava falando. Tipo, olha, não, vocês são a minha imagem. E nos criando para contemplar a Ele, né? Então, isso é muito legal de perceber, assim, na sociedade. E isso que eu acho uma sacada muito genial do autor. Porque ele traz, assim, de que, tipo, o discipulado não é só você sentar e conversar. Porque você vai na igreja, o quê? Você vai no domingo, você vai no sábado, você vai numa quarta para uma célula. Você está lá aprendendo de Jesus. Isso é muito legal. Isso é imprescindível, né? O estar com os irmãos. Mas o que vai nos discipular realmente? É o que a gente está contemplando diariamente. Por exemplo, uma coisa que tem nos discipulado, como você bem falou, é a internet. Então, por exemplo, a gente tem um índice muito grande, aqui no Brasil, inclusive, no mundo, de adolescentes que têm pegado os filtros lá, como eles têm se visto, eles chegam em clínicas de estética, colocam... Quero ficar assim. Então, tipo,
o que a gente está contemplando? Com quem que a gente está querendo parecer, né? O que está discipulando o nosso coração? Isso não é de domingo e sábado. Não é só disso, é diariamente. As coisas Sim. vão nos formando e vão nos deformando. Se a gente não prestar atenção, e aí em 2 Coríntios 3:18, o Eu amo esse apóstolo texto. Paulo fala sobre isso. Sim. Ele fala que, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Paulo não está dizendo que isso vai acontecer de um dia para o outro. Eu me tornei crente, agora eu sou nascido de novo. Sou como Jesus, imagem e semelhança, ponto final, 100%. Não, ele não está falando isso, muito pelo contrário. Ele fala que ao contemplarmos ao Senhor, nós somos transformados com o tempo, a partir do processo da santidade, que é até o último dia das nossas vidas. E por causa dessa transformação, é formada em nós a imagem de Cristo, e assim nós somos transformados pelo Senhor. Mas esse é um processo longo de discipulado. É um processo de dia a dia e que começa, como ele deixa muito claro, com a contemplação da glória do Senhor, que é revelada em Jesus Cristo. Esse texto de 2 Coríntios, ele é muito interessante. Eu estava até falando sobre ele na sala de oração esses dias, porque a gente lê essa parte, mas a gente às vezes esquece de ler o início dele. E ele no início pouco antes ele está falando sobre como os fariseus não viam o que estava no texto, que era Cristo, né? Então agora ele está falando, olha, agora eles tinham uma venda, agora vocês não têm mais essa venda. Ou seja, ele está falando exatamente isso. Não é por leis que vocês vão seguir, não é por leis que vocês vão ver. Mas agora sim, é por Cristo. Vocês vão ver a Cristo, contemplar Ele, e aí vocês vão ser transformados. Então, eu acho isso muito interessante. É muito legal, porque fala muito do livro também, né? Essa diferença entre os olhos fechados e os olhos abertos, né? Então, isso é muito, muito precioso, né? Muito. E tem uma coisa que o autor ele vai falar, o Whitefield vai falar, que eu achei um alerta muito bom. Ele fala que discipulado não é entretenimento. Às vezes a gente acha que é, especialmente na era das mídias, né? Tira foto. Não sei quantos discípulos. Coloca lá na bio. Eu amo esse negócio de colocar na bio no Instagram, gente. Fiz não sei quantos discípulos. Gente, pelo amor de Deus, não é sobre isso. Não tem nada a ver com Bíblia isso. Discipulado, a contemplação não é entretenimento. Jesus, ele deixou isso muito claro. Você tem que entrar no seu quarto, você tem que fechar a porta. Não é sobre você ir no templo, levantar. E aí é muito interessante, porque quando você via a cultura da época, a gente consegue entender do que Jesus estava falando. Por exemplo, os fariseus e os saduceus, eles usavam cordas que eram muito extensas. Eles andavam pelas ruas para mostrar a santidade dele. Então, as pessoas olhavam e diziam, olha, essa pessoa ora muito. Ia lá para orar, orava em praça pública, colocando os joelhos no chão, levantando, falando alto, para que as pessoas olhassem e dissessem, uau, nossa, mas essa pessoa é crente. E aí, a gente faz a mesma coisa. Chega lá na igreja, tem que levantar a mão o máximo possível. As pessoas verem. Exatamente. Que vai orar. Nossa, tem umas pessoas que fazem uma oração que eu tenho vontade de rir, mas aí, em reverência a Deus, eu não sorrio, mas dá vontade de dar risada. Tipo, as pessoas começam, Altíssimo Senhor da glória, não sei o quê. Irmão, ele é seu pai. Sabe? Ele quer ser seu amigo, ele quer falar relacional. Com você, quer se relacionar com você. Mas aí, porque a gente gera entretenimento em coisas espirituais, a gente não consegue contemplar Cristo como ele realmente é. Porque Jesus, ele quer o nosso coração, ele não quer um palco. Não é um palco que o Senhor veio formar na nossa vida. Ele veio formar uma espiritualidade verdadeira. Então, eu gosto muito do que o autor vai dizer assim. De que realmente a gente tem que tirar os sapatos para pisar no Santos dos Santos. A gente tem que ter respeito, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente faz. Eu acho que, especialmente na época das mídias, quando a gente fala de discipulado, e discipulado como contemplação e que não é entretenimento, a mensagem se torna mais urgente, para que a gente não tem nada de errado também nisso, gente. É só a forma, muitas das vezes, se torna errônea, né? Pessoa lá tirando foto. Hoje eu fiz meu devocional. Porque não sei o quê e tal. Isso não é errado em si mesmo, mas existem formas
que se torna muito mais um palco do que exatamente intimidade É o com coração, né? Deus. O coração. Quando ele fala entrar no seu quarto, fechar a sua porta, é muito o que você está falando, porque naquela época, né, era para mostrar. Ele fala muito do jejum também, né, para você mostrar que você está bem no jejum. Então não é que você não possa falar que você está de jejum. Nossa, é proibido eu falar para as pessoas que eu tô de jejum. Não é sobre isso, é sobre o coração. Tipo assim, o que você está buscando fazer no jejum? O que você está buscando no seu devocional? Então acho que tudo volta pro coração, né? Para aquilo que você está buscando, né? Então, isso é muito interessante. E é bem legal que o coração, na cultura judaica, é bem diferente do conceito de coração que a gente tem hoje. O conceito de coração que a gente tem hoje tem muito a ver com sentimento, né? Com emoção. É por causa da nossa cultura, especialmente ocidental. A cultura oriental, especialmente naquele tempo, não tinha essa concepção. Então, quando Jesus ele fala com todo o seu coração, com todo o seu intelecto, amar a Deus, coração naquela época tinha a ver com todo o seu ser. A ideia do coração é o seu ser inteiramente. Então, quando ele está falando de que ele quer o nosso coração, ele está falando que ele quer a nós inteiramente. É o nosso intelecto, são as nossas emoções, é tudo. E aí é algo que é no secreto com ele, a gente não precisa fazer espetáculos de coisas que ele tem a falar somente conosco. Sim, muito bom. E como é que você acha que hoje, assim, né, porque a gente fala muito para um público que é líderes, né? Então, hoje, o maior público do Desascope, a gente fala muito com líderes. Como a gente pode... Ele fala um pouco disso no livro também, mas eu queria ver o que você achou interessante dessa parte. Como líderes, como discipular pessoas a serem parecidas com Cristo. Sim. Isso vem muito do que ele fala, do discipulado, como Jesus mostrando em vida, em obras, como fazer as coisas. Jesus ensina os seus discípulos como orar. Jesus, ele anda com os seus discípulos e ensina. Ele não fala, vocês devem curar as pessoas. Ele vai mesmo e cura. E diz, é assim que vocês devem Façam fazer. assim, né? Não é só expulsa os demônios, ele próprio expulsa. Não é só, leiam as escrituras, ele mesmo está lendo diariamente. Então, quem quer discipular, primeiro tem que ser um discípulo. Uau, muito bom. É bem óbvio, mas... Mas é porque, às vezes, a gente passa batido, né? A gente fala assim, não, vou discipular, vou mandar essa pessoa ler esse livro. Às vezes, a pessoa nem lê o livro. Escutou alguém, falou que o livro era bom, mas como é que você está discipulando alguém se você não sabe o que está escrito nesse livro, né, na Bíblia? Então, é isso. Para a gente discipular alguém de forma correta, né? A gente precisa estar... não apenas... Porque tem aquele termo, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Alguma coisa assim. Com Jesus isso não é assim. Faço o que eu faço e faço o que eu digo também. São as duas coisas. Então, vem muito discipulado, vem muito do exemplo, realmente em vida. E o exemplo de fazer a pessoa contemplar e se apaixonar por Jesus. Não é um fim em si mesmo no discipulador. Sim. O discipulado não é um fim mesmo no discipulador. É um meio para apresentar Jesus Cristo de forma plena para essa pessoa. Então, não é sobre seguir regras. Não é sobre, isso que você deve fazer no dia a dia. Isso também deve ser feito. Mas, primeiramente, é apresentar Jesus Cristo para essa pessoa. Porque ela, amando Jesus Cristo, naturalmente, ela vai querer obedecer a Jesus Cristo. Então, é um ensino base e de como amar, de como contemplar Jesus. E é muito daquilo que a gente escuta também, né? Você está pegando membros para sua igreja. E aí fala, nossa, minha igreja tem 1000 membros. Só que a igreja não é sua. Não é do líder. A igreja não é do líder. A igreja é do Senhor. Então, até o temor precisa aumentar, né? Quando a gente fala sobre liderança. Porque você não está liderando pessoas. Você está liderando a noiva do Senhor. Sim. Então, é um temor muito grande, né? Isso é quando a contemplação vira espetáculo, né? Que é justamente o que o autor fala, quando vira entretenimento. Então, não é sobre Jesus Cristo, é sobre quantas pessoas que vêm no culto de domingo. Sim. É sobre... eu fiz uma conferência de jovens e, nossa, deu 10.000 pessoas. Cara... Tem uma passagem que eu acho muito dura do Evangelho, que quando Jesus Cristo ele está falando sobre o juízo final. E aí ele fala que existiam muitas pessoas que chegaram para ele e disseram, olha, tem um nome? Eu trouxe 10.000 jovens
para minha igreja, na conferência. Em teu nome, eu disse lá para o meu discipulado, que eu tinha 200 e 500 mil, que eu coloquei lá no meu Instagram, eu disse para eles lerem esse livro aqui, bonzão, do John Stott. Em teu nome, eu fiz isso e aquilo. E aí Jesus vai dizer, olha, mas você fez isso tudo para você, né? Você já teve as palmas dos homens, afaste-se de mim porque eu não te conheço. Então, tipo assim, isso é muito pesado. E é disso que o Whitefield tá falando, tipo, não é só fazer coisas para Jesus, é fazer as coisas para Jesus com Jesus. Isso é o que realmente transforma. Levar as pessoas a contemplarem a Cristo e você mesmo contemplar a Cristo, né? Até porque a gente só vai saber se está dando certo o nosso discipulado com as pessoas se elas estiverem parecendo com Cristo. E como é que a gente vai identificar Cristo nas pessoas? Se a gente conhecer a Cristo, né? Isso. Então, isso é muito bom, assim. Esse livro aqui, ele me marcou muito. Eu li ele em inglês. E para mim, ele foi um livro que foi, assim, muito chave, sabe? Quando eu estava estudando teologia. Porque ele era um livro simples, ele não era um livro difícil de ler, como eu estava lendo vários no curso. Mas ele abriu meu olho, porque muito daquilo que eu estava vendo, né, ao redor, eu falei assim, gente, ele viu isso também. Tipo assim, ele viu isso, sabe? E tinha muitas coisas ali que abriram muito meu olho. E principalmente essa questão do discipulado, sabe? Quando a gente fala sobre discipular 200 pessoas, igual você está falando, não tem como você discipular 200 pessoas. É impossível. Jesus, ele tinha um público muito grande. A multidão era sempre cheia de pessoas. A gente vê isso nas escrituras. Mas ele discipula 12 pessoas. 12 pessoas. E aí eu acho muito engraçado quando as pessoas começam a falar, discipulo 30, não sei quanto. Nossa, mas primeiro que você não tem tempo. Você trabalha. Jesus era um ministério integral. Você trabalha. E aí a gente tem que questionar que qualidade de discípulos que a gente está formando. Especialmente no Brasil, que tem tanta gente crente, mas aí não sabe o básico sobre Jesus Cristo. Que discípulos são esses? Qualidade de discipulado é esse? Qualidade de contemplação. A gente está criando contempladores, como o White fala, essas pessoas que veem a devoção, que veem a dedicação, que veem o sacrifício como algo importante para o evangelho, mas que também tem beleza e fascinação por Jesus Cristo. A gente está criando isso? Ou a gente está criando um monte de gente que segue regras e que acha que isso é a coisa mais importante? Esse livro ele mostra pra gente realmente um outro patamar de discipulado, né? Exato. Ele traz para a gente ler e refletir se nós estamos sendo discípulos corretos, né? Os discípulos que Jesus ama, ou a gente... E se nós estamos discipulando outros, né? Para se tornar parecidos com Jesus ou parecidos com nós mesmos, né? Então, isso é muito poderoso, assim. Esse livro, para mim, é um livro... É muito engraçado que a gente fala vários jargões cristãos hoje em dia, né? Mas é um livro pontual. É um livro pontual, porque eu acho que a gente está indo para um lugar onde o Senhor tem buscado qualidade dos discípulos, sabe? E ele tem mostrado para a igreja que acabou o tempo da brincadeira, sabe? Olha para mim, sabe? Então, esse livro aqui, ele é muito bom, assim. Quando eu falo é muito bom, não é porque a gente trouxe para o Brasil, mas é porque eu acho que é um tema que precisa ser muito discutido. E não é à toa que a gente, no Desascope, fala tanto sobre discipulado, sobre discípulos, sobre virar cópias de Jesus. É porque realmente o Senhor tem buscado isso. Não de agora. Desde o Éden, o Senhor busca pessoas semelhantes a Ele. E eu finalizo aqui, né, pra gente não passar muito, uma frase que, assim, toda a minha infância eu escutei, né? E logo, assim, um pouco mais, quando eu fui pegando maturidade, eu entendi a frase. Que é uma frase do Edgar Bravo, que ele falava, o plano eterno de Deus é ter uma família com filhos semelhantes a Jesus Cristo. Então, não é de agora que o Senhor quer nos transformar como Ele, né? Como Ele é, né? É desde a fundação do mundo. Então é isso. Muito obrigada, Jacira, por estar com a gente. Então é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar a gente nesse capítulo. Nós amamos esse livro e nós indicamos muito porque não é apenas um material específico que a gente bota numa gráfica e imprime, mas é uma mensagem muito importante e que nos marcou e ainda nos marca constantemente. Esse livro aqui não sai do nosso escritório, está na mesa de todo mundo. Então, eu encorajo vocês a lerem.
Se vocês não conseguirem comprar e tiver algum amigo de vocês que tem, pegue emprestado, mas façam de tudo para ler esse livro, pegue sua Bíblia para fazer junto, bote um do lado do outro, confira as coisas desse livro, porque realmente eu tenho certeza absoluta que você vai ser transformado de alguma forma a partir da leitura desse livro. Então, bom, muito obrigada por acompanhar a gente nesse episódio. E se você quer que a gente fale sobre algum outro livro que a gente tem aqui no Dizascope, coloca aqui nos comentários também, que a gente vai procurar fazer outros capítulos desse episódio falando desses livros que vocês escolherem. Muito obrigada, tchau. E não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.